Ontem eu sou uma semeadora da Sociedade Bíblica. Quem precisar de Bíblia, fala comigo, viu? Olha, Olha aí! Gente, eu estou apaixonada, gente. Sabe o que é isso? Ó, cada trecho da Bíblia vem 5 versões na mesma página. Então, a gente já tem aqui uma forma de estudar e ver as diferentes versões e traduções da Bíblia. Tivemos uma aula sobre traduções maravilhosas. Lindo! Obrigada, Rita. Bom dia, YouTube. Começamos a gravação enquanto a irmã Rita estava ali compartilhando a Bíblia dela, com 5 traduções. Que Deus abençoe o seu sábado. Começamos aqui, agora são 7h40, mas nós abrimos a sala, era 7h15, dia de sábado e domingo. Temos testemunhos, fomos impactadas pelo testemunho da irmã Luzia. Se você só assiste a gravação, você está perdendo. Pelo menos sábado e domingo, acorda, vem mais cedo aqui para você ouvir os testemunhos, porque impacta muito a nossa vida. Na Comunidade das Nações, nós temos uma primícia. Quando a gente ouve um testemunho, é porque Deus quer fazer de novo. Deus quer fazer de novo. E o tema de hoje, 30 de agosto, a voz de Deus. Pastora, queria passar a palavra logo para a senhora. Hoje é o Salmo 29. Eu não sei se a senhora acha importante a gente fazer a leitura, ou se a senhora já quer ir direto para o texto. O que a senhora sugere? Vamos ler o Salmo 29 nos trechos que o bispo está sugerindo, 3 e 4. Aí a gente segue. Tá bom. Você Olha, pode ler, Neida? Vou ler. Salmo 29, na minha versão da Bíblia, a mensagem, diz assim, um salmo de Davi. Os versículos específicos, que é 3 a 4, diz assim: o Eterno troveja sobre as águas, com o brilho de sua face, ele troveja. O Eterno sobrevoa as águas abundantes. O trovão estrondoso do Eterno, o trovão sinfônico do Eterno. Tá falando sobre trovão, hein? A voz de Deus é uma voz de trovão? Que poderoso! E o texto do início é João 10. Essa semana, nós já lemos a passagem de João 10. Se você não fez a leitura, volta e faz a leitura de João 10, porque é tremenda essa leitura. Vamos começar orando aqui, consagrando esse momento ao Senhor? Fecha seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse sábado lindo que já começou através do testemunho da irmã Luzia. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra nos garante que aquele que te busca há uma recompensa. Obrigada porque a tua palavra também nos garante, porque é o Senhor que nos justifica. Obrigada, Espírito Santo, porque é você que é aquele que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Obrigada, Senhor, porque quando nós colocamos diante de ti as nossas causas, as nossas petições, as pessoas que levam o nosso nome, os familiares, o Senhor vai à nossa frente. Obrigada porque é o Senhor quem nos justifica. Nessa manhã, Espírito Santo, nós te pedimos, fala conosco em mais essa devocional, ministra nas nossas vidas. Nós queremos ser cada dia mulheres melhores, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado através das nossas vidas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora, então vou passar a palavra para a senhora. Eu estou sem comando aqui no meu computador. Lu, você precisa silenciar o meu áudio e fixar a pastora, tá? Bom dia, Neida. Bom dia, bonitas. Bom dia, gente do YouTube. Eu já vou começando lendo, porque o que eu quero ministrar no seu coração tem algumas coisas que são importantes de você visualizar. Então, a gente está baseado nesse livro do dia 30. Gente, já é o 30, né? Só falta o amanhã para acabar o agosto. E a gente vai ler aqui para a gente poder aproveitar ao máximo o nosso tempo. A voz de Deus. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A voz de Deus é singular e poderosa, mas o mundo está repleto de outras vozes que tentam nos desviar do seu caminho. Paulo nos ensina que existem muitas vozes no mundo e cada uma delas tem um significado, como está lá em 1 Coríntios 14, 10. A nossa mente é um campo de batalha, onde o inimigo tenta se infiltrar como um hacker, usando pensamentos sabotadores que buscam nos aprisionar em medo, dúvida e autossabotagem.
Ele insere dardos inflamados, que minam a nossa fé e tentam nos desviar da frequência da paz e da promessa de Deus. No entanto, Jesus nos chama para ouvir a sua voz e encontrar vida em abundância longe do ruído que o mundo tenta impor. A frequência de Deus é única. A frequência de Deus é única. É única a frequência de Deus. Ao nos sintonizarmos com a sua voz, somos fortalecidos na nossa mente. Somos fortalecidos e a nossa mente é renovada. Jesus nos convida para calar as outras vozes, desconectar-nos do medo e da ansiedade, a fim de que possamos escutar o que Ele tem para nós, o que o céu tem para nós, o que Deus tem para nós. É essencial para isso a gente se afastar das frequências do medo e das palavras que só trazem confusão, sintonizando a frequência da esperança e da verdade divina. Cada palavra de Deus tem poder para transformar, libertar e conduzir os nossos passos em direção ao seu propósito. Precisamos permitir que a sua voz governe a nossa mente e as nossas decisões. Deus nos chama para uma intimidade profunda. Deus está te chamando hoje, bonita, para uma intimidade profunda. E em sua voz é clara e inconfundível. Ele nos oferece downloads espirituais, revelações, visões, profecias que nos mostram o caminho a seguir. Quando ouvimos a voz de Deus, somos renovados, inspirados e dirigidos. Assim, hoje, faça silêncio interior. Hoje, faça silêncio interior. Busque a paz, que excede todo entendimento. Abra os seus ouvidos para ouvir a palavra viva. Caminhe sobre a orientação do Pai e sintonize o som do céu, pois Ele quer revelar mistérios e conduzir você a uma vida plena. Amém, gente? Amém, bonitas? Todo mundo já está aí com o seu objeto pertinho de você? Deixa eu falar para quem está no YouTube. Vou te dar um tempinho de alguns minutos nada, segundos, para você correr aí na sua casa e pegar um objeto, aleatoriamente. Pega um objeto e fica com ele aí pertinho de você. Ele vai ser muito importante para aquilo que a gente vai fazer da prática da palavra de hoje. Então, pega aí um objeto. Quem já pegou o objeto, levanta aí. Deixa eu ver. Qual é o seu objeto? Ah, olha que lindo, uma caneca, um quadrinho. Caneca foi vencedor, né? Está mais perto da gente. Um vasinho ali da Luana. Cadê o seu objeto, Patrícia, Laura, Sandra? Bora! Pega o seu objeto, é importante aí. Xícara, um passarinho ali da Rita. Vera Núzia, uma peça de enfeite, muito bem. Todo mundo está aí com o seu, então deixa aí segurando na tua mão. Agora, eu quero fazer uma outra parte. Enquanto o pessoal do YouTube está pegando o seu objeto, eu quero que você traga na sua mente aquilo que você precisa de resposta. O que é que você tem buscado ultimamente de Deus, que você precisa ouvir a voz dele? Pastora, acho que é o meu casamento, acho que é as minhas finanças, meu trabalho, minha maternidade, uma situação que eu estou sentindo que é minha. Meu filho compartilhou comigo, mas eu entendo que essa batalha ela é minha também. Não sei, o que vai ser para você dessa palavra que você vai eleger? Na verdade, o que eu quero que você eleja agora é uma coisa que você precisa de uma resposta de Deus. O que é que você está esperando a resposta de Deus? Eu quero que você escreva aí, se você tem um caderno. Eu quero que você coloque diante de Deus essa palavra, essa questão, essa pauta, porque a gente, até o final dessa palavra, dessa movimentação, a gente vai receber alguns insights do céu. Eu tenho aprendido a ouvir a voz de Deus de um jeito muito especial. Eu acho que pisar no mundo infantil como pastora de crianças me dá liberdade de fazer coisas que eu acho que eu não faria se eu tivesse só com adultos.
Uma delas é trazer ludicidade, é poder pensar que Deus ele é uma pessoa palpável, saber que ele sente algumas emoções a meu respeito, é saber que quando eu vou falar para ele das minhas emoções e saber que ele vai me corresponder, isso me ajuda a ter um relacionamento de identificação da voz de Deus. Mas eu ouço muitas pessoas falando que a maior dificuldade que elas têm é entender o que Deus está falando. E hoje eu quero trazer essa clareza nesse livro que eu quero sugerir a você. Se você anseia, grita, quer muito saber como que Deus fala, eu quero sugerir esse livro aqui, ó, Conexões com Deus, da Bethel Henriques. Ela é da Bethel e ela é uma profeta maravilhosa que nos ensina a ouvir a voz de Deus. É um livro simples, é um livro que traz as maneiras que Deus fala. E esse livro foi, na verdade, ministrado na última escola de profetas que nós tivemos na nossa igreja, e ela trouxe passo a passo sobre como ouvir a voz de Deus no nosso dia a dia. Então, é um livro que eu quero lhe sugerir. Lá no nosso grupo de WhatsApp, eu vou deixar a foto desse livro. Esse livro, gente, só compra se você quer saber de verdade como Deus fala. Ah, só para ter mais um livro? Não, é para você poder ler, para você saber que aqui dentro tem um conteúdo para você identificar. Identificar, no meio de um monte de vozes que se levantam diariamente dentro de nós, qual é a voz dele. E aí eu tenho entendido que Deus tem falado com a gente de tantas maneiras. E aqui no livro ela fala que uma das coisas, uma das formas que ela vê a manifestação de Deus é por meio da natureza. Eu não sei daí dessa janela, eu não sei se você tem aí algo da natureza perto de você, mas eu coloquei umas plantinhas aqui no meu arrumação aqui das minhas coisas. E olha aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar um foco. Pronto. Eu tenho aqui essa plantinha. Ô, gente, deixa eu te mostrar aqui. Sabe o quê? Sabe quem é essa aqui? Sabe quem é esse? São os meus feijões que estão vindo e eu botei ele dentro do quarto. Aí minha filha fala assim, essa é a única casa do mundo que tem o agro dentro do quarto. E tem mesmo, gente. Está ali. Para quê? Para eu poder entender o que Deus está falando comigo. Deixa eu contar uma coisa bem especial que Deus falou comigo por meio desses feijões plantados. Quando a gente começou a plantar, algumas bonitas foram mostrar como é que estavam a germinação, né? Como que tinham florescido. Gente, ou eu olhava para o meu e falava assim, não vai prosperar o meu. Olha só, de todo mundo está prosperando, menos o meu. E eu fui olhando, fui tendo calma. Eu plantei muitas sementes, que a Ivone até me sugeriu que não era dessa maneira. Né? Falou, pastor, as raízes devem estar sufocadas lá dentro. Gente, 3 germinaram, de mais de 15. E elas estão fortes. E todos os dias, ao olhar para elas e olhar a maneira como Deus desenvolve, isso é a voz de Deus para mim. O que eu quero te dizer com isso? Que Deus fala da maneira que você quer ouvir. Se você determina que Deus só fala por meio do seu líder, você vai ouvir do seu líder algumas coisas que você gosta e que você não gosta. Mas não é a única maneira. Tem muitas formas de Deus falar, muitas formas de Deus responder às nossas questões. E uma delas está aí na tua mão, que eu quero fazer isso com você agora. Você se lembra da pauta que você trouxe para mim, comigo, aqui, nessa devocional? Pessoal do YouTube, eu espero que vocês já tenham aí o seu objeto, porque isso que a gente faz, a gente sempre trabalha isso nas mentorias e é tão especial quando a gente se encontra com o que Deus está nos falando dessa forma. E eu quero abrir de uma forma muito rápida aqui. Na mentoria a gente consegue explorar um pouco mais, a gente consegue chorar juntas, a gente consegue degustar. Não vai dar tempo de fazer isso aqui, por isso que eu quero já terminar. Você estabeleceu uma pauta, um problema, um desafio, uma coisa que tem deixado o seu coração ocupado em saber, Deus, o que é para fazer? Senhor, o que o Senhor está falando a respeito dessa pauta? Sabe essa pauta? Deus vai te responder hoje, e se isso fizer sentido para você, eu quero que você me procure lá no privado, lá no nosso grupo, que você compartilhe lá para todo mundo ver, porque isso vai ser inspiração. Sabe o que a gente está prestes a viver em 3, 2, 1? A voz de Deus sobre você.
Você tem aí a clareza do que Deus está falando, do que você precisa da voz de Deus? Estabeleceu aí, escrever, ou está bem claro? Eu sugiro você escrever, porque você vai se encontrar agora com a resposta. Eu quero que agora você pegue o objeto que você selecionou e você pense na função que esse objeto tem. A função desse objeto tem a ver, está estritamente ligado, conversando com a pauta que você precisa de resposta. Me sinaliza aí se você já não encontrou uma resposta a respeito do problema que você trouxe, do desafio que você trouxe com o objeto. A Ivone já trouxe, a Valéria, quem mais? Sueli já trouxe, Deus já falou com a Anne, Deus já falou com a Laina, Deus já falou com a Eva, com a Anne, com Cleidmar, Eva, Laiane. Essas meninas que estão aqui sinalizando com emoji, eu estou entendendo que Deus pegou a sua pauta e trouxe a resposta por meio do objeto que você trouxe. Pastora, não estou conseguindo fazer conexão? Então, eu acho que você vai precisar calar algumas vozes internas, ficar quietinha aí no seu privado, quietinha aí, e você vai sentir a voz de Deus falando. Gente, eu faço isso com as crianças. É extraordinário quando lá no CN Kids, na turminha do 8 e 9 anos, que são crianças maiores, elas se encontram com objetos limitados, porque ali na igreja não tem uma casa para poder ter objetos. E mesmo assim, Deus responde ao coração delas. Deixa eu te dar uma palavra. Deus quer falar com você. A voz dele é audível. E ele não tem só uma forma de falar. Ele fala sempre com você, de forma que você o ouça, o entenda. Ele quer que você identifique a voz dele por onde você for. Mas deixa eu te contar, você está muito ocupada, você está muito presa nos mimimis, está presa dando testemunho do caos, falando do que não é. Você está muito ocupada com outras coisas. Deixa eu compartilhar com vocês aqui as maneiras que esse livro, gente, faz muito sentido para a minha vida, isso que eu vou acabar de mostrar para vocês. Ela traz algumas formas de Deus falar com você, que a voz dele é emitida no universo. E eu vou te compartilhar alguns aqui, e eu vou te falar que isso faz muito sentido para o meu coração, e eu espero que faça para o seu também. Me sinaliza aí, Eneida, fala para mim se vocês estão vendo a voz de Deus. Me fala, eu não vejo vocês. Sim. Ótimo. Que formas, pastora, que Deus pode falar? Porque por esse objeto aqui eu não entendi nada. O que Deus está falando? Só você vai saber, bonita. Não adianta nem me procurar no privado, falar, pastora, eu peguei, sei lá, um pneu, e eu não sei, a minha pauta não é isso, a minha pauta é casamento. O que isso tem a ver? O Espírito Santo vai ministrar no seu coração, porque é uma linguagem sua. E aí, aqui, a Bethany fala assim, que Deus fala, que a voz de Deus pode ser emitida, em primeiro lugar, pela sua palavra. Palavra, voz, palavra é o que sai da boca, palavra de Deus é o que a gente ouve. Então, ouvir a voz de Deus é ler a Bíblia, em primeiro lugar. É você saber que ele está falando por meio de um personagem, por meio de um texto, por meio de um versículo. Gente, tem horas que Deus fala comigo aqui nessa devocional, quando a gente está fazendo a leitura bíblica, e às vezes é um verbo. Às vezes é uma palavra que me chama atenção, parece que salta. Às vezes é um termo que fica arrebatado, o meu coração fica arrebatado, fica, meu Deus, deixa eu olhar. Aí eu vou pesquisar sobre aquela palavra, sobre aquele verbo, sobre aquela frase, saber o que Deus está falando por meio daquilo. Às vezes a palavra é uma expressão que você nunca tinha percebido daquele personagem que você está ali olhando. Então, a primeira coisa que Deus fala, e ela é irrefutável, é a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus? Corre para a Bíblia. Ele vai falar com você. Pastora, mas é como? A gente abre aleatoriamente? Olha, gente, por muitos anos, quando eu era adolescente, eu fazia dessa maneira. Quando eu era bem menina, eu abria a Bíblia, no texto que dava, eu olhava. Hoje, não. Hoje eu cresci, e você também. Hoje, antes de ler a Bíblia, eu faço uma oração e pergunto para Deus, Senhor,
que é que o Senhor quer falar comigo por meio dessa situação que eu estou vivendo, por meio dessa pauta que está ocupando muito o meu coração. Me conduz a um texto. Às vezes é um salmo, às vezes é um personagem. Quando eu vou abrindo a Bíblia, eu vou me sondando, olhando para dentro de mim, dentro do meu pensamento, e vou ouvindo, tendo atenção daquilo que está sendo colocado no meu coração, porque às vezes a sensação que eu tenho é que Deus que coloca no meu coração que eu vou ler, o que eu vou pegar. Gente, dia desses eu fiquei muito impactada em ver que Ruth, ela estava pisando numa propriedade que ela estava achando que estava pegando favores, mas que ela seria favorecida. Ela estava pisando sem saber que aquilo que ela estava ali desfrutando daria para ela e para as próximas gerações um sustento, uma história de um conteúdo eterno. E eu fiquei tão ministrada, porque eu pensei, meu Deus, às vezes eu estou aqui achando que eu estou pisando numa coisa que é de alguém, que eu estou sendo favorecida, mas o Senhor está dando para mim, me abre os olhos para eu poder desfrutar, ser grata ao Senhor desde sempre. E eu acho que Deus quer, nesse tempo, falar muito com o teu coração, falar muito com você. Quando vocês trazem os testemunhos, e hoje, logo no comecinho, antes da gravação começar, a irmã Luzia estava ministrando e compartilhando o testemunho, eu fiquei pensando, sabe o que, irmã Luzia? Que a coisa mais importante dessa situação que a senhora viveu foi o suprimento, que Deus ele é cuidadoso, mas mais do que isso, foi o livramento. Deus livrou a sua vida do laço da morte. Deus preservou a sua vida. Nesse acidente que a senhora nem consegue mensurar o que viveu, porque Deus protegeu a sua mente de memórias, você foi preservada pela mão do nosso Deus. Para mim, o maior ganho que cala a voz do diabo, que cala a voz de qualquer coisa que se levante, é olhar para o espelho, irmã Luzia, e saber, estou viva. Olhar para a circunstância que você vive e falar assim, meu Deus, mas eu estou tão legalzinha contigo. Por que isso está acontecendo? Porque certamente ele quer se revelar e falar com você, falar com a gente. E isso não tem a ver sobre pecado, tem a ver sobre fala, sobre voz, sobre a gente poder entender de uma outra forma que não seria essa, talvez. E eu quero louvar a Deus e abençoar a sua vida. Obrigada por compartilhar esse testemunho. E eu sou muito grata a Deus, porque a senhora está aqui, viva. Por meio desse acidente aí, ele se revelou de várias maneiras, do suprimento, da maneira como seu marido se comporta, dessas pessoas que foram envolvidas, mas, sobretudo, o dono da vida, do sopro da vida estava ali. E eu sou muito grata, porque a senhora está aqui contando para nós. Outra forma, gente, de Deus falar com a gente é da paleta de cores. Eu já ensinei isso algumas vezes para vocês, mas não vou ensinar hoje, porque já são 8h03 e hoje tem discipulado. E isso também é conteúdo da minha mentoria, que eu ensino você a fazer isso por meio da paleta de cores para você poder ministrar a sua casa. Comece a perceber as cores que estão sendo latentes e estão chamando a sua atenção. Deus está falando com você. Outra coisa são as roupas. No livro, a Bethany traz que um dia ela estava num culto e Deus trouxe para ela uma clareza de que ela tinha que entregar uma palavra a um casal que parecia africanos, e eles estavam com uma roupa muito chamativa que chamou a atenção dela. E a palavra que estava dentro dela, a partir da roupa que chamou a atenção, ela começou a orar. Senhor, por que eu estou olhando para essas roupas dessas pessoas, tantas pessoas com roupas tão diferentes? Por que esse casal? E o que é que o Senhor está dizendo? E aí ela disse que começou a orar. E a roupa, ela olhou uma vez para esse casal e essa roupa ficou no coração dela, junto com as cores. E Deus falou para ela assim, diga a eles a palavra nobreza. E aí ela ficou lutando dentro dela e ela não fez sentido nenhum para ela, e ela não aguentou, foi até eles e falou que Deus tinha dado para ela uma incomodação a partir das roupas e das cores que eles estavam usando. E que não fazia nenhum sentido para ela, mas que ela tinha que entregar, que a palavra que Deus estava trazendo para aquele casal era nobreza. Ninguém naquele lugar sabia, ninguém sabia
que esse era um casal de ex-embaixadores e governantes de uma área da África. E eles tinham ido até esse encontro dessa conferência profética para poder receber uma validação de Deus. E a palavra dela, a partir da roupa desse casal e das cores que eles usavam, deu para eles uma resposta. Eu uso muito as imagens com as crianças para a gente poder se encontrar com o problema que a gente tem a partir da interpretação das nossas imagens, daquilo que a gente às vezes encontra. Gente, lá no Pinterest, que é um aplicativo de imagens, eu tenho uma pasta chamada Proféticos. De vez em quando eu vou pesquisar qualquer coisa, vou pesquisar algo para minha aula, a aula da faculdade, tem uma imagem que aparece lá que é arrebatadora para o meu coração. Eu jogo para minha pastinha de proféticos. Tem muita coisa lá. E de vez em quando eu vou visitar essa pasta de imagens para poder ouvir o que Deus tem para mim para algumas coisas. Bom, vocês sabem que presentes são também maneiras de Deus falar para a gente. E Deus tem uma linguagem muito especial, a gente estabeleceu, eu e ele, uma maneira de segredinhos de amor. E os segredinhos de amor vêm frequentemente por meio de presentes. Eu aprendi com a bispa que todo presente que a gente recebe é Deus falando algo sobre uma estação. Então, todo presente que você ganha dentro do seu aniversário, no dia do seu aniversário ou em qualquer momento, é Deus falando o que ele está presenteando a partir do céu vindo para a terra. E eu aprendi isso. E agora, gente, para finalizar o nosso encontro, eu quero que você olhe para o objeto que você tem na mão, e que você me diga, o que você está na mão, compartilha, conversa, fala com você, com relação ao que você está vivendo? É uma resposta? Põe aí uma mãozinha para Mali Patrícia, para Eva, para Laudicélia, para Valéria, para Laura, Suíli, para quem mais? Basta você clicar uma vez só, senão eu vou ler mais de uma vez o seu nome. A Ivone, a Eva, a Eneida, a Anne, Marcinha. Basta só uma vez, senão eu vou ler mais de uma vez. A Priscila, a Cis, a Keline, a Joana, a Luzia, a Neidina, Solange, Juliana, Keliane, pastora, não estava entendendo, mas agora eu estou. Meu Deus, é isso mesmo. Pastora, não estou entendendo. Não estou conseguindo fazer conexão. Minha dica para você é, Deus quer falar com você. Não saia dessa devocional hoje, sem você ter clareza do que ele está falando por meio desse objeto. Pastora, não adianta. Não entendi o que ele tem a falar. Então, talvez não seja essa a maneira que você vai entendê-lo hoje. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Uma coisa que eu acabei de colocar aqui, que eu vou colocar de novo, é a maneira como ele fala, e eu quero chamar sua atenção para essa última frase que está aqui no nesse banner que eu compartilhei com vocês. Deixa eu achar ele aqui. Está compartilhando? Abre o áudio e fala, porque eu não consigo ver vocês. Está, pastora. Ótimo. A última frase, depois de objetos, é assim, ó. Deus vai falar com você, a voz de Deus é do jeito que você vai ouvi-lo. Do jeito que você irá ouvi-lo. Talvez a sua linguagem de audição espiritual não seja por meio de objetos, seja por meio de impressões, seja por meio da voz dos seus filhos. Pastora, nunca parei para pensar que as crianças daqui de casa podiam ser voz de Deus, pois são. Muitas vezes, a Sofia foi para mim a resposta que eu precisava para muitas pautas. Às vezes é a voz do marido. Gente, às vezes é uma canção. Eu fico muito atenta às músicas que estão aqui envolvidas no meu dia a dia e eu paro para ler. Sabe o que eu faço às vezes? Gente, não sei se isso é loucura, eu não estou aqui com o meu caderno, que ele deve estar lá do outro lado, mas eu tenho um caderninho aqui chamado Segredinhos de Deus, que a Camila e a Ellen Caetano me deram, e chama Segredinhos de Deus. Sabe o que eu faço? Eu escrevo as letras, para ter certeza se aquela poesia não é Deus falando comigo, e quase sempre é. E eu escrevo no caderno para poder não me esquecer da data, do período e da pauta que Deus está falando.
Não existe só uma maneira de você ouvi-lo. O que eu quero dizer com você é que a voz de Deus, ela é infinita. A palavra de Deus é uma das maneiras mais consistentes de você ouvi-lo. Mas ele vai falar com você por meio de muitas formas. Às vezes, pela comida. Às vezes, por causa de um lugar. Às vezes, gente, até pelo erro. Você errou um negócio, daqui a pouco você olha e fala assim, peraí, as peças estão se encaixando só porque eu errei o caminho, só porque eu errei a pessoa. Parece que Deus promoveu aquele erro para poder encaixar as peças. Não ignore, isso não é loucura, isso não é pensamento positivo, isso é a voz de Deus falando. E hoje eu quero ministrar no seu coração a alegria de saber que o nosso Deus, ele tem desejo, anseio de falar com você, e a resposta está muito mais perto do que você imagina. Pastora, mas eu estou num lugar de extrema dívida. Gente, sabe o que a dívida me ensina? Me ensina que eu sou uma pessoa que precisa de ajuda, que nessa área eu não posso caminhar sozinha, que eu preciso de ferramentas que eu não tenho. Eu não consegui administrar as minhas coisas e talvez alguém que saiba me ajudar a entender. Gente, tem vezes que eu peço ajuda na minha maternidade, porque tem hora que eu não sei o que fazer. E isso não é, gente, vergonha. Dizer que você se embananou nas suas finanças e entrou na dívida, isso não é vergonha. Vergonha é você fingir que está tudo bem, não compartilhar isso com o seu marido ou com a sua família, tentar resolver sozinha e engolir isso todo dia como um veneno. Isso parece que vai matando a gente aos poucos. Procure ajuda. Pastora, mas eu não tenho um dinheiro. Tem dinheiro. Sabe por que tem? Porque Deus, ele não deixa você sem suprimento. E, às vezes, no meio da dívida, o que Deus quer lhe ensinar é você não administrou de forma correta, mas eu quero lhe ensinar. Porque você só foi parada por causa desse problema que você está. Porque se não fosse assim, você não seria parada nunca. Então, nesse momento, a minha oração por você e a voz de Deus para a pauta da dívida é, em primeiro lugar, ouça a voz de Deus por meio de alguém que consegue administrar de forma suave, leve, sábia as finanças. E eu quero indicar a Eneida, ela tem uma mentoria que salva muitas mulheres, e talvez você seja até uma pessoa de boa administração, não tem dívida, mas você precisa de ajuda. Vá para quem sabe. Aqui no nosso grupo, eu tenho sempre a impressão que a gente reúne mulheres de resposta para todas as coisas. Gente que faz comida, gente que faz academia e ajuda a gente na atividade física, gente que tem uma assessoria de empresa, gente que faz capacitação para poder ter pessoas selecionadas dentro dessa empresa, gente que é psicóloga, gente que tem salão, que faz unha, que faz cabelo. Aqui tem de tudo. E, às vezes, você está bem pertinho, do ladinho da resposta que você precisa, mas você entendeu que você só quer saber da voz de Deus se for daquela forma. Deus é ilimitado. Você não pode colocar Deus numa caixinha. E talvez Deus já esteja te respondendo. E deixa eu te falar uma coisa. Eu quero bater em você quando você fala assim, estou lá na devocional da pastora Leia, com a Eneida, e todo dia Deus fala comigo. Gente, para. Quem Deus fala não fica no mesmo lugar. Então, não fica falando que Deus fala com você e fica parada, não. Olha, essa semana eu estava aqui revisitando os conteúdos, Deus sacudiu a gente para ações. O que você fez com todos os desafios que a gente estabeleceu essa semana? Hoje é sábado. Olha para trás, para os dias que você viveu. O que você fez? A voz de Deus, quando ela vem para que você tenha uma movimentação em ação. Ela não vem para poder você ficar meditando. Não, gente. Ela vem para poder te falar, filha, estou gostando, bora, continua. Vamos que papai vai junto. Ou então ele vai dizer, não, amore, vem aqui, amorinho, vem aqui. Eu acho que Deus às vezes me chama de amorinho. Amorinho, vem aqui, vamos por aqui, tá errado esse caminho. Não, amorinho, vamos por aqui. E às vezes eu fico, não, Deus, eu não quero ele, amorinho, venha. E eu vou. Talvez você ouça a voz do seu Deus com outro apelidinho, sei lá, com tomate, alface, rúcula, brócolis, sei lá. Eu tenho um amorinho para mim.
E eu entendo, gente, que Deus muitas vezes me faz ouvi-lo por meio de pessoas. Não ignore. A pessoa que está lá no comércio. Gente, eu fico atenta à moça do caixa. Você não fica, não? Eu olho para o olho dela, eu olho para a expressão dela, vejo se ela está feliz, se ela está triste, dou uma palavra, aí ela me responde. Aí eu fico atenta para as pessoas que me servem com o trabalho dela. Eu fico atenta para os zeladores da minha igreja, as pessoas que limpam a igreja. Eu fico muito atenta, porque nos lugares mais improváveis, Deus pode estar guardando uma riqueza para você. E eu quero finalizar te falando que quando Deus falar com você, e é possível que ele tenha falado, não fica parada. Age. Agora, o segundo passo, depois de ouvir a direção, é você se movimentar em ação. Amém? Olha a palavra de hoje. Na oração, Senhor, me ajude a sintonizar minha mente com a sua voz e a rejeitar todo pensamento que me afasta do Senhor. Que eu possa caminhar, Senhor, na sua paz e receber a sua direção em cada passo. Amém? Cale as vozes do mundo e sintonize-se com a frequência da voz de Deus. Deus falou com você. Ah, falou. Gente, levanta aí seus objetos para eu ver se Deus vai falar comigo com algum objeto. Deixa eu ver aí o de vocês. Me tira da fixação aqui para eu poder ver todo mundo menor. Obrigada, Lu. Deixa eu ver aí. Ah, pena que eu não consigo ver todo mundo, né? Elisa, o que é isso aí que você tem uma lamparina? O que é? Conta aí para mim, Elisa. Chamou a minha atenção. O que é? Vou ver o que é, gente, que Elisa trouxe para responder o coração dela. Vai ver que é para responder a gente também. Abre o seu áudio, Elisa. Ela não está conseguindo, eu acho. Lúcia, consegue abrir o áudio dela? Não, né? Só ela, né? É. A Elisa não está conseguindo. Elisa, depois você escreve para a gente. Me chamou a atenção o seu objeto. Ó, printa aí essa imagem que eu quero. Lúcia, consegue printar essa imagem? Printou? Essa imagem com esses objetos. Peraí, meninas, vamos ele lá. Não é só para você. Coloca o objeto. Abre aí o objeto, coloca aí, bota aí pertinho de você, faz uma cara linda, porque eu acho que você vai responder a você e a outras pessoas. Porque Vamos Deus... lá. Pronto? 1, 2, 3. Pronto. Pronto. Eu quero abençoar a sua vida e declarar nessa oração que vamos fazer agora que Deus está respondendo a você o que você deve fazer. Ah, para com esse evangelho que você só fica recebendo, fica gordinha espiritual. Não mesmo. Bora queimar as gordurinhas espirituais. Como é que faz isso, pastora? A gente faz isso devolvendo, entregando, derramando. Elisa, é só você abrir o seu áudio. A gente quer te ouvir. Elisa, eu acho que ela está tentando, né, gente? Elisa, a gente vai. Se você conseguir, depois você fala. Vamos orar, então? Vamos fazer o seguinte. Você vai agradecer. O início dessa nossa conversa nessa devocional, eu pedi para que você buscasse um objeto, que você selecionasse uma pauta que esteja frequente. Elisa, abriu seu áudio? Quer falar? O que é esse objeto? Consegui. É uma cascata de chocolate. Deixa eu ver, levanta aí para a gente ver. Deixa eu pegar aqui. Ai, não estou acreditando, porque o que me chamou a atenção foi uma cascata de chocolate. Levanta aí para eu ver o que é, que a gente não... Ó, tá vendo? Dá para ver? Fixa ela, Lu, para a gente ver. Ela é pequenininha, essa. É que eu quero uma grande para mim poder trabalhar por conta, sabe? E não para poder ir na igreja aos domingos, sabe? Entendi. Ô, gente, olha o que me chamou a atenção. Vou printar essa imagem. Bota ela fixa, Lu. Levanta aí, Elisa, para a gente ver. Gente, quem que vai querer... Não, Deus, só o Senhor comigo. Deus me respondendo com cascata de chocolate. Levanta, Elisa. É muito diferente essa resposta, essa voz de Deus. Lindo. Deus abençoe. Eu creio que Deus vai trazer para você, Elisa. Obrigada. Pode fechar o seu áudio, sua linda. Quero agora que você abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e você vai agradecer.
Nessa devocional de hoje, você tinha uma pauta, um problema, um desafio, algo que você precisava de resposta. A resposta já chegou. Talvez você ainda não esteja na frequência certinha para entender tudo. Não se preocupe. Tem resposta que Deus vai entregando aos poucos, porque parece que a gente vai precisar degustar pedacinho por pedacinho. Mas até o final desse mês, e olha que eu só estou falando de mais um dia que falta, Deus vai trazer a resposta para o que você precisa. Amém? Minha resposta está aqui numa cascata de chocolate. Ai, meu Deus, que eu vou ter que pesquisar, Elisa. Cascata de chocolate me chama a atenção. Tanta coisa simples para olhar. Olha o que eu vou olhar para a Elisa, lá de cascata de chocolate. Deus, ele gosta de se divertir com você, gente. Se divirta com ele hoje. Vamos orar? Senhor, obrigada. Tantas possibilidades da tua voz nessa manhã, por meio dessas queridas, por meio desses objetos, algumas com clareza, porque quando bateram o olho na pauta que estão carregando, com o objeto que estão na mão, parece que descortinaram as respostas que pareciam que estavam represadas. A sensação que eu tenho é essa, Senhor. Mas algumas outras, Senhor, estão tentando pensar, mas é o que o Senhor está falando, que eu não estou entendendo? Como assim? Que eu peguei esse pente, e esse pente quer falar o quê com essa pauta aqui do meu trabalho? Senhor, vai dando para elas as pistas. Às vezes eu acho que o Senhor brinca com a gente de caça ao tesouro, e o Senhor se diverte, e a gente precisa se divertir também. Não é só sobre a resposta, mas é sobre o processo de te conhecer no caminho, de saber que o Senhor é o Deus que nos protege, de ouvir, ó Deus, as nossas irmãs em pautas, às vezes, aparentemente impossíveis. Quantas vezes eu ouvi mães compartilhando o coração de pautas que meu coração, meu Deus, era impossível. E o Senhor trouxe, Deus, a solução só porque juntas oramos ao teu nome, e o Senhor trouxe para a gente revelações de unidade, de alinhamento. Senhor, que as respostas que as minhas irmãs estão buscando nesses últimos tempos, que o Senhor feche esse mês do agosto com respostas, Senhor, para elas poderem saber qual será o próximo passo para o setembro. Obrigada, Senhor, por todos esses sábados do ano. E esse último sábado do mês de agosto, nós consagramos ao Senhor e marcamos na nossa agenda, no nosso plano, no nosso caderno, o último sábado de agosto de 2025. Dia em que eu ouvi a voz do meu Deus respondendo a minha questão. Ó Deus, obrigada, porque o Senhor tem uma voz como a do trovão, como diz os salmos que lemos hoje do Salmo 29. A sua voz é forte, é alta. Então traz, ó Deus, de forma audível, para que cada uma de nós a gente possa ouvir por meio daquilo que o Senhor sabe que a gente vai entender. Obrigada, Senhor, por esse encontro. Obrigada pelos inúmeros testemunhos que vamos ouvir hoje, de saber que o Senhor está falando. Consagramos esse final de semana, o último final de semana do mês. Te entregamos nossas vidas, nossa família, te entregamos o Brasil, te adoramos pelo cuidado que o Senhor tem com a nossa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bonitas, tarefa do dia. Você que está aqui no ao vivo, vai lá para o nosso grupo de WhatsApp e vai edificar a nossa fé, tirando uma foto do seu objeto e dizendo qual foi a resposta que você teve. Coisa rápida, não precisa botar dissertação, não, que ninguém tem tempo de ficar lendo coisa demais, não. É só dizer, o problema era esse e a resposta foi essa. Simples e objetivo. Não precisa defender tese, que a gente não vai ter tempo de ler 800 e tantas teses, não. É só um negocinho de nada para edificar a nossa fé. É só um aperitivo, tá bom? O textão, eu sugiro você escrever para você. Porque muitas vezes o texto é para você, bonita. Não era para a gente, não. Que a gente fica aqui ocupada lendo o seu textão, a gente pensa assim, mas é o que mesmo que ela tentou falar que eu não entendi? Só tu entende. Às vezes é só Deus com você. Então, edifica a nossa vida nessa manhã. Se você está aí no YouTube, você vai escrever nos comentários, ou você, se quiser um pouco mais de privacidade, vai lá no Instagram, Devocional
5H30, escreve no nosso direct, compartilha a resposta que você recebeu e ingresse nesse grupo para você poder fazer parte dessa grande comunidade. Deus abençoe você. Que a voz de Deus ela seja inconfundível, que você possa falar assim, para tudo, ele está me chamando. Que você olhe na multidão e fale assim, para aí, cala a boca, Leia, cala a boca, emoção enganosa, cala a boca, cansaço, que ele está falando. E quando ele fala, eu me calo. Que o Senhor cale a sua voz nessa manhã e que ele seja a coisa mais importante para a sua vida nesse dia. Amém? Deus abençoe. A Luana vai falar um recado para a gente e que Deus abençoe você. Eu já estou indo, gente, que eu tenho que correr para arrumar as coisas do discipulando, tá? Porque daqui a pouco a gente vai se encontrar às 10h30 aqui em casa, aqui no nosso condomínio, e eu espero vocês. Depois a gente manda foto para vocês, tá, bonita? Bonita, a gente vai orar por você. Deus abençoe você, te dê um dia extraordinário. Lu, é contigo agora. Bom dia, bonitas. Meninas, como a pastora disse, né? Hoje nós temos um grupo no WhatsApp, que foi como nós começamos lá em maio de 2024. E é um grupo que já tem quase 900 mulheres. A gente está próximo de atingir o limite do grupo, né, de componentes para um grupo de WhatsApp. E, além disso, hoje a gente trata muitas pautas num grupo só, o que dificulta para algumas pessoas que têm um modo de funcionamento que precisa de um pouco mais de ordem, né? Então, não consegue acompanhar as mensagens e, às vezes, perde ali uma mensagem importante. Diante dessa realidade, nós decidimos colocar em prática uma ferramenta que o WhatsApp disponibiliza hoje para nós, que é criar uma comunidade. Então, a partir de agora, a partir de segunda-feira, dia 1º de setembro, a Devocional 5H30, né, Conversas Secretas com Meu Pai Celestial, vai se tornar uma comunidade no WhatsApp. Né? E aí, o que tem uma comunidade? Uma comunidade, ela tem grupos, alguns grupos obrigatórios e outros que são grupos temáticos, que você ingressa nesses grupos temáticos se você quiser. Né? Então, você não é obrigada, você escolhe os conteúdos. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu fiz uma apresentação rapidinho para mostrar para vocês. Compartilhar eu vou colocar a tela cheia. Porque eu não estou conseguindo... Vocês estão vendo aí uma apresentação, um PPT? Sim, Lu, está ótimo. Ótimo. Então, como vai ser a estrutura da... Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha, isso aqui é uma comunidade, como vai ficar. É uma comunidade que eu participo e que eu trouxe aqui para vocês verem como ela vai ficar organizada, a nossa. Como é que vai ser a nossa comunidade? Ela vai ter um grupo de avisos, que é obrigatório, e aqui somente os administradores da comunidade enviam mensagens. Um grupo da devocional, que é esse que a gente já tem hoje, né, que vai ser para mensagens sobre a devocional diária, o link da reunião, da gravação do YouTube, a foto do encontro, impressões sobre a devocional do dia, mensagens e instruções da pastora Lé. Isso que ela acabou de dar como tarefa, da gente colocar lá o objeto e uma breve, né, sobre a resposta que Deus deu, para esse grupo da devocional. Mas nós vamos criar 3 grupos e aí vocês vão escolher se querem participar de cada um desses 3 grupos. Um é o grupo de testemunhos, né, onde todas que fizerem parte vão poder mandar mensagem, testemunhos do que Deus está fazendo, né, a partir da devocional, por exemplo, esse testemunho lindo da irmã Luzia, que a gente ouviu hoje, né, e eu tenho certeza que Deus está fazendo na vida de muito mais gente. Um grupo de intercessão, que a gente vai aproveitar, né, onde a gente vai ter ali o compartilhamento de pedidos de oração, e a gente vai aproveitar para formar um grupo de intercessoras dessa devocional, dessa comunidade, né? E a gente tem um estilo de intercessão onde todas oram, tá? Não existe aquele aqui, é uma brincadeira que o povo fala, o crente 6 horas, vocês oram aí por mim. Não, aqui todas oram, tá? E o grupo de classificados, onde a gente vai anunciar produtos ou serviços que são comercializados pelas integrantes dessa comunidade, né? Então, às vezes, eu estou precisando de alguém, eu estou com dificuldade financeira, eu preciso de uma mentoria financeira. A Eneida tem a mentoria financeira, ela vai anunciar lá. Né? Eu preciso de alguém que tem gráfico, enfim, faz pães, enfim, e a gente vai poder colocar lá todos os serviços e produtos, e aí, quando a gente for
procurar, a gente vai direto no grupo de classificados. E isso vai fazer com que a gente se fortaleça entre nós, né? Uma consumindo os serviços da outra, e vai fazer também com que a gente não tenha tantas mensagens dispersas só no grupo da devocional. Ficou claro, meninas? Perfeito, Lu. Muito obrigada. Perfeito. Então, é isso. A gente vai fazer isso a partir de segunda-feira. Vou parar a apresentação aqui. A gente vai fazer isso a partir de segunda-feira. Estou avisando hoje, vou avisar amanhã, porque nem todas, né, vêm os 2 dias. E aí, é para ninguém estranhar como vão ser as mudanças lá no grupo que vai se tornar comunidade, tá bom? Obrigada, Lu. Nós já tiramos a fotinha, aquela com os itens, então, ok. Muito obrigada. Até as meninas do discipulado até daqui a pouco, as meninas do Clube do Livro até 3h30 da tarde, as irmãs do CN Kids até 5 horas. Que Deus abençoe o nosso sábado, que seja um